Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu quero complementar o nosso estudo sobre o CPC 00. Algumas semanas atrás eu postei um vídeo onde trabalhamos com todo o CPC 00 na íntegra aqui no canal. E para esse vídeo eu separei as 10 questões que já foram cobradas pelo Exame Suficiência, organizado pela Fundação Getúlio Vargas. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar essas questões para você também exercitar. E vou deixar também o link do nosso vídeo onde trabalhamos com todo o CPC 00 para você assistir às aulas, tá completamente gratuito e disponível aqui no canal, tá bom? Para isso, como eu sempre digo, o conteúdo é gratuito, eu cobro em curtidas, mas não só curta o vídeo, se inscreva no canal, mas eu peço que vocês também compartilhem aí com 3 amigos, pelo menos 3 amigos que estão estudando para o Exame Suficiência ou para concursos da área contábil. A aula de hoje vai servir, lógico, né, não só para quem está se preparando para o Exame Suficiência, mas também para quem estuda para concursos, já que as questões aqui foram cobradas agora em 2024 pela Fundação Getúlio Vargas. Outro ponto que eu quero comentar é que o CPC 00 foi de longe o assunto mais cobrado nos últimos exames de suficiência. A gente tem nesse momento, então, que o vídeo está indo para o ar, a gente tem nesse momento já 3 provas do exame de suficiência de 2024. Então, nós tivemos a primeira versão do exame de suficiência de 2024. A primeira versão foi aplicada exclusivamente para o estado do Rio Grande do Sul e a segunda versão do exame de suficiência de 2024. Então, nós temos 3 provas e o assunto CPC 00 foi o mais cobrado. Então, o custo-benefício tá gigante, tá? Para sua preparação, seria ótimo, então, que você aproveitasse não só a aula teórica que eu deixei aqui, como também praticasse com essas questões dessa aula. Se tiver dúvidas, é só deixar aqui na área de comentários, aqui logo abaixo do vídeo, óbvio, né? Não só dúvida, mas comentários, sugestões, o que que vocês querem ver nos próximos vídeos. A gente vai trabalhar ativamente aqui em 2024 e eu espero que esse trabalho seja o mais útil possível para todos vocês. Tá bom? Vamos lá então para a nossa primeira questão. Vamos lá então, pessoal. Questão número 1. Considerando o fato relevante divulgado por uma empresa de capital aberto, a perspectiva de alto potencial de entrada de benefícios econômicos futuros na aquisição de um novo ativo operacional resultou em um aumento de R$ 4,50 para R$ 60,50 no valor nominal de suas ações negociadas em bolsas de valores no país e no exterior. 2 meses depois, verificou-se que tal fato relevante era falso e que o acionista majoritário tinha conhecimento disso, o que resultou em prejuízo de bilhões de reais para a entidade e foi tratado como crime contra o mercado financeiro. Na divulgação inicial do fato relevante, a característica qualitativa fundamental que deixou de ser observada pela entidade foi a letra A, comparabilidade, B, prudência, C, verificabilidade, D, representação fidedigna. Então, vamos lá. Ele fez, então, a divulgação de um fato relevante, divulgado pela própria empresa, que era de capital aberto, e esse fato relevante resultou no aumento das ações da aquisição de um novo ativo operacional de R$ 4,50 para R$ 60,50 de suas ações. Então, ele mesmo divulgou uma informação onde o resultou no aumento das suas ações de R$ 4,50 para R$ 60,50. Foi um aumento muito significativo. E aí, ele verificou que tal fato relevante era falso, foi verificado, né, não foi o próprio acionista, e que o acionista majoritário tinha conhecimento disso. Ou seja, uma fraude, né? Foi uma fraude, não foi um erro. É diferente, isso a gente tem que trabalhar com isso também durante as nossas questões. É diferente você ter um erro que de repente ninguém percebeu, e é diferente o erro de uma fraude. A fraude é você tem o objetivo de fraudar e de ganhar um resultado em cima dessa situação. Agora, no caso de um erro, não, é uma coisa que de repente passa por todos, pode causar também um resultado significativo, mas você, a equipe, enfim, não tiveram a intenção de fazer exatamente esse ato do erro, tá? Para poder ganhar em cima da situação. No caso aqui da nossa questão, foi uma fraude.
Então o acionista majoritário ele tinha conhecimento disso, o que resultou em prejuízo de bilhões de reais para a entidade e foi tratado como crime contra o mercado financeiro. Aí ele está pedindo para a gente, então, qual é a característica qualitativa fundamental que deixou de ser observada. Quais são as características qualitativas fundamentais? A gente só tem duas, a gente tem relevância e representação fidedigna. Então, a letra A, comparabilidade, já não é a possibilidade de ser nosso gabarito. A prudência não é uma característica qualitativa. Então e a verificabilidade é uma característica qualitativa de melhoria, assim como a comparabilidade. Sobrou então representação fidedigna, gabarito letra D. E aí, vamos aqui então entender qual é então o gabarito, né. Então a letra A, quando ele falou de comparabilidade, é falso, porque é uma característica qualitativa de melhoria e permite os usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre os itens. A prudência não é uma característica qualitativa de melhoria, nem fundamental, e a prudência é o exercício de cautela ao fazer julgamentos sob condições de incerteza. O exercício de prudência significa que ativos e receitas não estão superavaliados e passivos e despesas não estão subavaliados. C. Verificabilidade. Tanto a letra A, B, enfim, todos os itens, eu acabei tirando do próprio texto do CPC 00 para facilitar o nosso estudo, tá. A verificabilidade, ela não tem o nome de verificabilidade mais, tá. Na última revisão do CPC 00, a verificabilidade passou a se chamar capacidade de verificação. Então, com isso, nós temos que a questão ela está desatualizada, ela foi cobrada agora em 2024, na segunda versão do exame de suficiência de 2024, e o CPC 00 foi atualizado, se não me engano, em 2018, tá? Nessa revisão que a gente está trabalhando com ela agora. Então, a questão está desatualizada, mas a gente consegue resolver ela mesmo assim. No CPC 00, ele fala que a capacidade de verificação ajuda a garantir aos usuários que as informações representem de forma fidedigna os fenômenos econômicos que pretendem representar. Capacidade de verificação significa que diferentes observadores bem informados e independentes podem chegar ao consenso, embora não há acordo necessariamente completo de que a representação específica é representação fidedigna. Letra D, representação fidedigna, é o nosso gabarito. Para ser representação perfeitamente fidedigna, a representação tem três características: ela é completa, neutra e isenta de erros. Note-se que, de acordo com o enunciado, o fato não foi neutro e nem isento de erros, né? Então, a gente tem aí o gabarito, letra D. Questão número 2. O investidor está analisando as demonstrações contábeis de uma sociedade empresária. O investidor tem disponível na sua análise as demonstrações referentes a 31 de dezembro de 2023, mas não as dos exercícios anteriores. Nesse caso, o investidor não poderá verificar a seguinte característica qualitativa: A. Relevância. B. Tempestividade. C. Comparabilidade. D. Compreensibilidade. Temos aqui, então, que o investidor está analisando as demonstrações contábeis de uma sociedade, o investidor tem disponível para sua análise as demonstrações referentes a 31 de dezembro de 2023, mas não as dos exercícios anteriores. Quando a gente tem que comparar uma demonstração contábil com uma demonstração do exercício anterior, como que chama isso? Isso se chama comparabilidade. E a gente vai ver isso, é uma característica qualitativa de melhoria, e a gente vai ver aqui a definição. Então, relevância, letra A. Falso. Informações financeiras relevantes são capazes de fazer a diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Na letra B, é tempestividade. Tempestividade também é uma característica qualitativa de melhoria, que significa disponibilizar informações aos tomadores de decisões a tempo para que sejam capazes de influenciar suas decisões. C. Comparabilidade, que é o nosso gabarito da questão, a característica qualitativa que permite aos usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens. Então, é identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens. Diferentemente de outras características qualitativas, a comparabilidade não se refere a um único item. A comparação exige, no mínimo, dois itens.
E por isso que é o fato dele ter agora a demonstração para analisar e não ter a demonstração anterior para poder fazer a comparação. Não tem como você comparar uma coisa só sem ter um parâmetro com uma outra coisa para poder fazer a comparação. Então, a letra C é o gabarito e a letra D, compreensibilidade, significa classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso, as torna compreensíveis. Então, o nosso gabarito da questão é a letra C. Questão número 3. Leia o fragmento a seguir. Passivo é a obrigação, tracinho, a gente tem que completar com uma palavra, da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos, tracinho de novo. Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento acima. A, futura, e a outra palavra é presente. B, futura, passados. C, presente, futuros. D, presente, passados. Bom, aqui a definição, essa aqui é a definição de passivo, né? E aí a gente já está cansado de saber a definição de passivo, então a gente já sabe que passivo é uma obrigação presente da entidade transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Então, as palavras que a gente tem que achar aqui é presente e passado, gabarito letra D. Então, aqui, gabarito letra D. E aí, se você só soubesse, então, da obrigação presente, por exemplo, você já excluiria a letra B e a letra A, né? Porque o início da palavra, que a primeira palavra seria futura, e não, né? Obrigação futura. Não, uma obrigação presente de transferir, uma obrigação presente da entidade transferir um recurso econômico como resultado de eventos futuros, como está na letra C? Não, né? De eventos passados. A gente só vai ter um resultado daquilo que já aconteceu. Então, resultados passados. Então, questão número 3, gabarito, letra D. Questão número 4. A NBCTG estrutura conceitual para relatório financeiro, indica o conceito financeiro e o conceito físico de capital. De acordo com a norma, a seleção do conceito apropriado de capital pela entidade deve ser baseada: a. Na forma jurídica dos atos e fatos contábeis. B. Na essência econômica dos atos e fatos contábeis. C. Nas determinações das entidades reguladoras. D. Nas necessidades dos usuários de suas demonstrações contábeis. Então, vamos lá. A seleção do conceito apropriado de capital da entidade deve ser baseada. Então, vamos ao conceito de capital. Lá no CPC 00, no item 8.2, ele vai falar assim, que a seleção do conceito apropriado de capital pela entidade deve ser baseado nas necessidades dos usuários de suas demonstrações contábeis. Então, quais são, então, aqui? Vai ser o gabarito, letra D, que ele fala, né, das necessidades dos usuários de suas demonstrações contábeis. Então, gabarito, letra D. E aí a questão ficaria assim, então, de acordo com a norma, a seleção do conceito apropriado de capital pela entidade deve ser baseada nas necessidades dos usuários de suas demonstrações contábeis. 5. Uma entidade deseja reconhecer um ativo no seu balanço patrimonial. A sua mensuração envolve estimativas que estão sujeitas a incertezas. Nesse caso, a entidade: a. Não deve reconhecer nem divulgar o ativo, uma vez que não há objetividade em sua mensuração. B. Deve reconhecer o ativo sem mencionar a existência de estimativas, uma vez que essas foram elaboradas com zelo e são, portanto, confiáveis. C. Não deve reconhecer o ativo, mas evidenciá-lo em notas explicativas, uma vez que não há espaço para incertezas nas demonstrações contábeis elaboradas. D. Deve reconhecer o ativo e descrever e explicar as estimativas de forma clara e precisa, uma vez que o uso de estimativas razoáveis é parte essencial da elaboração de informações financeiras. Então vamos lá. Essa questão ele fala então que uma entidade deseja reconhecer um ativo no seu balanço. A sua mensuração envolve estimativas que estão sujeitas a incertezas. Então aqui a gente vai reconhecer um ativo onde a mensuração envolve estimativas que estão sujeitas a incertezas. Então, nesse caso, a entidade, o que a entidade deve fazer? Lá no CPC 00, ele vai falar no item 2.19.
Aliás, eu não coloquei aqui o trecho do CPC 00, eu coloquei da NBCTG Estrutura Conceitual, porque nessa prova, essa que foi aplicada para o Rio Grande do Sul, eu percebi que ele alternou bastante no próprio enunciado. Horas ele citava o CPC 00, ora ele citava a NBCTG Estrutura Conceitual. Lá no nosso vídeo da aula teórica, lá onde a gente comentou o CPC 00, eu te expliquei que não tem problema nenhum, você pode usar só o CPC 00 para estudar ou só a NBCTG Estrutura Conceitual, porque não existe diferença entre os 2 textos. Existem diferenças pontuais de palavras, de ordens, de numeração, mas o conteúdo é o mesmo, então tanto faz para você. Mas eu percebi que na hora da prova, o elaborador ele não teve um padrão para seguir. Então, teve hora que ele aproveitou questões citando o CPC 00 e teve momentos que ele citou a NBCTG Estrutura Conceitual. Isso pode ter acontecido porque na hora o banco de provas das bancas organizadoras ficam questões lá, então eles, convidam, contratam professores para elaborar as questões, os professores elaboram questões variadas lá sobre o assunto que eles foram contratados para elaborar, e essas questões elas ficam no banco de provas. Quando a banca então vai montar então a prova, ela pega questões variadas lá. E aí, cada professor que tiver a questão utilizada na prova, ele vai receber por aquilo. Aí eu não sei se ele recebe só por ter colocado as questões no banco, ou se ele recebe de novo quando a questão é utilizada na prova. O fato é que quando a prova é, então, organizada, as questões elas são pegas do banco aleatório. Então, em alguns momentos eles usaram como CPC 00 e outras como NBCTG Estrutura Conceitual, sabendo que o conceito é o mesmo. Mas, eu não sei também se a banca poderia ter alterado o enunciado e colocado tudo, tipo, padronizado como CPC 00 ou como NBCTG Estrutura Conceitual. Eu acredito que não, eu acredito que a banca não pode alterar a questão que o professor já elaborou. Então, a diferença é unicamente essa, tá? Então, fique tranquilo quando você for resolver as questões e perceber que talvez tenha questões mencionando os dois documentos diferentes, tanto o CPC 00 quanto a NBCTG Estrutura Conceitual, porque é praticamente a mesma coisa para a gente aqui, para a nossa finalidade, que é ser aprovado, é a mesma coisa, tá? Então, na NBCTG Estrutura Conceitual, esse item que eu peguei aqui é o 2.19, mas o texto é o mesmo depois no CPC 00, tá? Então ele fala assim: quando valores monetários em relatórios financeiros não puderem ser observados diretamente e, em vez disso, devem ser estimados, surge incerteza na mensuração. O uso de estimativas razoáveis é parte essencial da elaboração de informações financeiras e não prejudica a utilidade das informações se as estimativas são descritas e explicadas de forma clara e precisa. Mesmo um elevado nível de incerteza na mensuração não impede necessariamente essa estimativa de fornecer informações úteis. No item 5.19, ele diz que para que o ativo ou passivo seja reconhecido, ele deve ser mensurado. Em muitos casos, essas mensurações devem ser estimadas e, portanto, estão sujeitas à incerteza na mensuração, conforme observado no item 2.19. O uso de estimativas razoáveis é parte essencial da elaboração de informações financeiras e não prejudica a utilidade das informações se as estimativas são descritas e explicadas de forma clara e precisa. Mesmo um elevado nível de incerteza na mensuração não impede necessariamente essa estimativa de fornecer informações úteis. E aí, com isso, a gente vai ter o gabarito, então, a letra D. Na letra D, ele diz que deve reconhecer o ativo e deve descrever e explicar as estimativas de forma clara e precisa, uma vez que o uso de estimativas razoáveis é parte essencial da elaboração de informações financeiras. Então, gabarito letra D. 6. Em 2023, uma entidade reconheceu um ativo no seu balanço patrimonial. Assinale a opção que indica uma possível causa para o desreconhecimento. Então, aqui ele está cobrando desreconhecimento. Letra A. A entidade decidiu utilizar um terreno para finalidade diferente. B. A entidade perdeu o controle de um imóvel por meio de decisão judicial.
C. A entidade renegociou o prazo de recebimento dos seus clientes que estavam em situação financeira difícil. D. A entidade constatou que as suas máquinas poderiam ser utilizadas por tempo maior do que a vida útil prevista. Vamos lá então. Qual é então a situação do desreconhecimento? Na NBCTG Estrutura Conceitual, o desreconhecimento está no item 5.26, que fala que desreconhecimento é a retirada de parte ou da totalidade de ativos ou passivos reconhecidos no balanço patrimonial da entidade. O desreconhecimento normalmente ocorre quando esses itens não atende mais à definição de ativo ou passivo. A. Para o ativo, o desreconhecimento normalmente ocorre quando a entidade perde o controle da totalidade ou de parte do ativo reconhecido. E B. Para o passivo, o desreconhecimento normalmente ocorre quando a entidade não possui mais uma obrigação presente pela totalidade ou parte do passivo reconhecido. Então, a gente tem aí, né? No caso, a questão ela está pedindo para a gente sobre o ativo. Então, sobre o ativo, nós temos então o item A, que fala que para o ativo, o desreconhecimento normalmente ocorre quando a entidade perde o controle da totalidade ou de parte do ativo reconhecido. E aí o gabarito, então, para a nossa questão vai ser a letra B. Na letra B, ele vai falar então que a entidade perdeu o controle de um imóvel por meio de decisão judicial. Se ela perdeu o controle, então ela não vai mais classificar o item como ativo. Então é isso. Uma coisa importante que eu vi bastante nas últimas questões é a relação entre controle e propriedade. Inclusive eu fiz até um vídeo aqui para o canal com algumas questões, eu vou deixar aqui linkado nos cards para você assistir, por assistir e trabalhar também, porque eu também deixei a lista de questões lá para vocês. Porque eu acho que é bastante importante que você tenha ciência entre a relação de controle e propriedade no âmbito da mensuração de um ativo, tá? Então a gente já trabalhou com esse assunto, vou deixar aqui para vocês. Próxima questão, número 7. De acordo com o conceito de manutenção do capital financeiro, o lucro é auferido somente se o montante financeiro ou dinheiro dos ativos líquidos no final do período exceder o montante financeiro ou dinheiro dos ativos líquidos no início do período, após excluir a compra e venda de ativos fixos durante o período. B. Distribuições para e contribuições de sócios durante o período. C. Reconhecimento contábil de receitas e de despesas durante o período. D. Recebimento de receitas e pagamentos de despesas durante o período. Vamos lá, na NBCTG Estrutura Conceitual. No item 4.59, ele vai falar sobre o conceito de capital. Então, ele fala assim: os conceitos de capital mencionados no item 4.57 dão origem aos seguintes conceitos de manutenção do capital. A. Manutenção do capital financeiro. De acordo com esse conceito, o lucro é considerado auferido somente se o montante financeiro ou dinheiro dos ativos líquidos no fim do período exceder o seu montante financeiro ou dinheiro no começo do período, depois de excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes de capital durante o período. A manutenção do capital financeiro pode ser medida em qualquer unidade monetária nominal ou em unidades do poder aquisitivo constante. Então, depois de excluídas quaisquer distribuições, eu vou até fazer com marca-texto, quer ver? Vai ficar bem melhor. Depois de excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes de capital durante o período. Então vamos lá. Já na letra B, ele fala de manutenção do capital físico. Ele fala que, de acordo com esse conceito, o lucro é considerado auferido somente se a capacidade física produtiva ou capacidade operacional da entidade ou os recursos ou fundos necessários para atingir essa capacidade, no fim do período, exceder a capacidade física produtiva do início do período, depois de excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes de capital durante o período. Então, no nosso gabarito, a gente vai ter, então, letra A, compra e venda de ativos fixos durante o período? Não, porque aqui ele está pedindo sobre o ativo líquido. É a nossa manutenção do capital financeiro. Então, no capital financeiro,
No final do período, exceder o montante líquido financeiro ou dinheiro dos ativos líquidos no início do período, após excluir o quê? A gente viu aqui, excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes de capital durante o período. Então, a gente tem gabarito, letra B, distribuições para e contribuições de sócios durante o período. Gabarito, letra B. Então, letra A, compra e venda de ativos fixos durante o período, não. C, reconhecimento contábil de receitas e despesas durante o período, também não. Na letra D, recebimento de receitas e pagamentos de despesas durante o período, também não. Então, com isso, nós temos aí gabarito, letra B. Questão número 8, de acordo com a NBCTG estrutura conceitual para relatório financeiro, os principais usuários aos quais se destinam os relatórios financeiros para fins gerais são representados por A. Empregados, clientes e fornecedores. B. Detentores de participação societária e interessados em adquiri-la. C. População em geral impactada direta e indiretamente pelos relatórios. D. Investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes e potenciais. Então vamos lá. Quais são os principais usuários aos quais se destinam os relatórios financeiros para fins gerais? Letra D. Investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes e potenciais. É o que está na nossa NBCTG estrutura conceitual no item 1.2. Ele diz que o objetivo do relatório financeiro para fins gerais é fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta, que sejam úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes e potenciais na tomada de decisões referente à oferta de recursos à entidade. Essas decisões envolvem decisões sobre comprar, vender ou manter instrumento do patrimônio e de dívida, conceder ou liquidar empréstimos ou outras formas de crédito, ou exceder direitos de votar ou, de outro modo, influenciar os atos da administração que afetam o uso dos recursos econômicos da entidade. Então, os principais aqui. O objetivo do relatório financeiro para fins gerais é fornecer informações sobre a entidade que reporta para os investidores úteis, credores por empréstimos e outros credores existentes e potenciais. Então, os principais usuários são investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes e potenciais. Gabarito, letra D, onde ele fala investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes e potenciais. Questão número 9. Em 1º de janeiro de 2024, Clara matriculou seus filhos em aulas de natação por meio do pacote semestral de R$ 4.200 pagos à vista. Clara acordou com a escola de natação que os seus filhos não frequentariam as aulas no mês de abril, de modo que o pacote teria validade até 31/7/2024. As aulas iniciariam As crianças iniciariam as aulas em 1º de janeiro. Assinale a opção que indica a receita contabilizada pela escola de natação em janeiro de 2024, de acordo com o regime de competência. Letra A, 0. B, R$ 600. C, R$ 700. D, R$ 4.200. Aqui é uma questão de regime de competência. Olha o que a NBCTG Estrutura Conceitual fala sobre o regime de competência. O regime de competência reflete os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre reivindicações e recursos econômicos da entidade que reporta, nos períodos em que esses efeitos ocorrem, mesmo que os pagamentos e recebimentos à vista resultantes ocorram em períodos diferentes. O negrito, né? O negrito tá aqui, na verdade, aqui não tem negrito. Então, no regime de competência, a gente vai apropriar os fatos no momento em que eles acontecem. O fato gerador aconteceu, a gente vai apropriar naquele momento. Para o regime de caixa é diferente. No regime de caixa, a gente vai levar em consideração o pagamento ou recebimento. Então, aqui no nosso caso, a escola de natação fez um acordo com a Clara. A Clara matriculou, então, seus filhos, e aí a gente vai ter aqui, então, essa aqui vai ser a linha do tempo. Então, a gente vai ter lá em 1º de janeiro, a Clara fez a matrícula, e as aulas iniciariam aqui.
E aí a gente teve então o mês de fevereiro, o mês de março, o mês de abril, o mês de maio, o mês de junho e o mês de julho. Considerando que o final do contrato seria em 31/7. E aqui ele disse que por meio de um pacote semestral. O pacote é semestral, mas a Clara acordou com a escola que no mês de abril as crianças não frequentariam. Então aqui seria um mês de não. Deixa eu colocar de outro jeito. No mês de abril elas não frequentariam. Então, como é que a gente vai apropriar? A Clara fez, então, para os períodos, então, ó, para o mês um, para o mês 2, para o mês 3, para o mês 4, para o mês 5 e aqui, né, que vai até agosto, até 31/7, então para o mês 6. A Clara fez um acordo de matrícula de 6 meses, foi um pacote semestral. Se é um pacote semestral e ele custa R$ 4.200 por 6 meses, então a gente vai pegar R$ 4.200 e dividir por 6. Isso vai dar um total de R$ 700. Então, a cada mês, deixa eu pegar outra cor. A cada mês seria cobrado, então, R$ 700. Então, aqui 700, aqui 700, 700, 700, 700 e 700, totalizando R$ 4.200. Então, o raciocínio é esse. Mas o que a gente tem que levar em consideração aqui? O regime de competência. E ele está pedindo, então, assinar a opção que indica a receita contabilizada pela escola de natação em janeiro. Em janeiro, quando foi feito aqui, nesse momento, quando foi feito o contrato das crianças, qual é o período de janeiro, quanto é que eles vão contabilizar aqui no mês de janeiro. A gente só pode fazer apropriação conforme o regime de competência no momento em que o fato acontece. Então, em janeiro, quando as crianças cursarem as aulas em janeiro, a gente vai poder fazer apropriação que a escola está recebendo a receita referente ao serviço prestado, que são as aulas. Mas nesse mês de janeiro, a gente só pode apropriar os R$ 700 referente a esse contrato que está sendo apropriado nesse momento. Todo o restante aqui dos contratos dos meses futuros vai ser feito lá para poder fazer uma apropriação. Então, para a escola, ela vai contabilizar como valores recebidos antecipadamente, tá? Então, gabarito aqui, letra C. E aí, eu coloquei aqui, né, uma explicação. Se você quiser, você pode paralisar o vídeo para dar uma lida, mas é basicamente o que eu falei. E a receita de janeiro vai ser, então, os R$ 4.200 dividido por 6 meses. Cada mês vai ter R$ 700. A apropriação do mês de janeiro vai ser o valor de R$ 700, gabarito letra C. Questão número 10. Desreconhecimento é a retirada de parte ou da totalidade de ativo ou passivo reconhecido no balanço patrimonial da entidade. O desreconhecimento normalmente ocorre quando esse item não atende mais à definição de ativo ou passivo que expirou, foi consumido, recebido, executado ou transferido. A máquina utilizada para a produção do principal produto de uma determinada entidade deve ser desreconhecida quando a. Perder todo o potencial de produzir benefícios econômicos para a entidade. B. Estiver parcialmente depreciado. C. Sofrer perda de valor recuperável. D. Estiver sob controle da entidade. Então, a máquina utilizada para a produção do principal produto de uma determinada entidade deve ser desreconhecida. Quando é que essa máquina deve ser desreconhecida? A gente já trabalhou com esse assunto nas questões anteriores aqui ainda nesse mesma aula aqui. Então a gente viu então que desreconhecimento é a retirada de parte ou da totalidade de ativo ou passivo reconhecido no balanço patrimonial da entidade. O desreconhecimento normalmente ocorre quando esses itens não atendem mais à definição de ativo ou passivo. Para o ativo, o desreconhecimento normalmente ocorre quando a entidade perde o controle ou totalidade ou de parte do ativo
reconhecido. E para o passivo, o desreconhecimento normalmente ocorre quando a entidade não possui mais uma obrigação presente pela totalidade ou parte do passivo reconhecido. E a gente tem o item 5.27 que fala que os requisitos de contabilização para o desreconhecimento visam a representar fidedignamente tanto quaisquer ativos e passivos retidos após a transação ou outro evento que levou ao desreconhecimento, incluindo qualquer ativo ou passivo adquirido, incorrido ou criado como parte da transação ou de outro evento, como, na letra B, a mudança nos ativos e passivos da entidade como resultado dessa transação ou outro evento. Então, vamos lá. Se o ativo não puder mais produzir benefícios econômicos futuros para a entidade, esse ativo ele deve ser desreconhecido. É o que o nosso CPC 00 vai falar para a gente. Com isso, a gente vai ter, então, gabarito. Letra A. Perder todo o potencial de produzir benefícios econômicos para a entidade. Na letra B, estiver parcialmente depreciado? Não, né? Porque se ele estiver parcialmente depreciado, ainda assim ele continua sendo ativo aquela parte que não está depreciada. C, sofrer perda de valor recuperável? Não, porque se ele sofre perda de valor recuperável, provavelmente ainda existe um valor residual que ainda vai ser considerado como ativo. D, estiver sob controle da entidade. Não, o ativo, na verdade, ele tem que estar sob controle. O que ele não precisa ter necessariamente é a propriedade sobre o bem. Então, questão número 10, gabarito letra A. Questão número 11. Conforme a NBCTG estrutura conceitual, uma receita reflete aumento nos ativos ou redução nos passivos, que resultam em aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. Avalie se são reconhecidos como receita nesse contexto os seguintes itens: 1. Ganho de aplicação financeira. 2. Transferência de estoques a clientes. 3, ganho de venda de imobilizado. 4, entrada de recursos pela emissão, venda de debêntures. 5, entrada de recursos pela integralização do capital social. 6, ganho ou venda de ações em tesouraria. São considerados receitas os itens A, 4, 5 e 6, B, 2, 3 e 6, C, 1, 3 e 4, D, 1, 2 e 3. Vamos lá então. Conforme a NBCTG estrutura conceitual, no item 4.29, ele diz que a definição de receita abrange tanto receitas propriamente ditas quanto ganhos. A receita surge no curso das atividades usuais da entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos, royalties, aluguéis. No item 4.30, ele diz que ganhos representam outros itens que se enquadram na definição de receita e podem ou não surgir no curso das atividades usuais da entidade, representando aumentos nos benefícios econômicos e, como tais, não diferem em natureza das receitas. Consequentemente, não são considerados como elemento separado nessa estrutura conceitual. No item 4.31, ele diz que ganhos incluem, por exemplo, aqueles que resultam da venda de ativos não circulantes. A definição de receita também inclui ganhos não realizados. Por exemplo, os que resultam de reavaliação de títulos e valores mobiliários negociáveis e os que resultam de aumentos no valor contábil de ativos de longo prazo. Quando esses ganhos são reconhecidos na demonstração do resultado, eles são usualmente representados separadamente, porque sua divulgação é útil para fins de tomada de decisões econômicas. Os ganhos são, em regra, reportados líquidos das respectivas despesas. No item 4.32, vários tipos de ativos podem ser recebidos ou aumentados por meio da receita. Exemplos incluem caixa, contas a receber, bens e serviços recebidos em troca de bens e serviços fornecidos. A receita também pode resultar de liquidação de passivos, por exemplo, a entidade pode fornecer mercadorias e serviços ao credor por empréstimo em liquidação da obrigação de pagar o empréstimo. Então, vamos aos itens. No item 1, ganho de aplicação financeira.
É considerado como uma receita. O ganho de aplicação financeira é uma receita financeira. 2, transferência de estoques a clientes também é uma receita. Pode representar uma receita de vendas quando a entidade possui um estoque disponível para venda ao ser realizada é transferida para o cliente. 3, ganho na venda de imobilizado também é uma receita que pode representar uma receita se a venda for realizada por um valor maior que o valor contábil do imobilizado no momento da venda. 4, entrada de recursos pela emissão de venda de debêntures, emissão ou venda, né, porque tá emissão barra venda. Isso não é considerado como uma receita, a entrada de recursos não representa um ganho. 5, a entrada de recursos pela integralização do capital social também não é considerado como uma receita. A entrada de recursos para integralização não representa um ganho, e sim a constituição do capital social. 6, ganho na venda de ações em tesouraria também não é considerado como receita. O ganho na venda de ações em tesouraria representa uma reserva de capital e não uma receita. Com isso, a gente vai ter então o gabarito letra D, a sequência ficou 1, 2 e 3. Questão número 12. O conceito de capital é adotado pela maioria das entidades na elaboração das demonstrações contábeis. A seleção do conceito apropriado de capital pela entidade deve ser baseada nas necessidades dos seus usuários, principalmente os preocupados com a manutenção do capital nominal investido ou com o poder de compra do capital investido. A manutenção do capital em que o lucro é oferido somente se o montante dos ativos líquidos no final do período exceder o montante dos ativos líquidos no início do período, após excluir quaisquer distribuições para e contribuições de sócios durante o período, é a manutenção do: letra A, capital físico; B, capital financeiro; C, capital social; D, capital integralizado. De cara, a gente já sabe que não é nem capital social, nem capital integralizado. E a gente já trabalhou com uma questão aqui ao longo dessas questões. Então, você vai perceber que as questões elas vão se repetindo, os assuntos vão se repetindo, né? E mesmo que às vezes o assunto, uma questão cobre uma coisinha diferente, contexto diferente, quando é o mesmo assunto, você sabendo aquele assunto, você consegue resolver uma questão mesmo que ela seja um pouquinho diferente. Então vamos lá. Qual é o conceito de capital financeiro? Lá na NBCTG Estrutura Conceitual, a gente já viu que o conceito de capital financeiro ou monetário é adotado pela maioria das entidades na elaboração de suas demonstrações contábeis, de acordo com o conceito de capital financeiro, tal como dinheiro investido, o seu poder de compra investido ou o seu poder de compra investido, o capital é sinônimo de ativos líquidos ou patrimônio líquido da entidade. Segundo o conceito de capital físico, tal como capacidade operacional, o capital é considerado como capacidade produtiva da entidade, baseada, por exemplo, nas unidades de produção diária. No item 4.59, que a gente já trabalhou aqui nessa lista de questões, os conceitos de capital mencionados nos itens 4.57 dão origem aos seguintes conceitos de manutenção de capital. Então, nós temos aí manutenção do capital financeiro. De acordo com esse conceito, o lucro é considerado auferido somente se o montante financeiro ou dinheiro dos ativos líquidos no fim do período exceder o seu montante financeiro ou dinheiro no começo do período, depois de excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes de capital durante o período. A manutenção do capital financeiro pode ser medida em qualquer unidade monetária nominal ou em unidades do poder aquisitivo constante. E B, a manutenção do capital físico. De acordo com esse conceito, o lucro é considerado auferido somente se a capacidade física produtiva ou capacidade operacional da entidade ou os recursos ou fundos necessários para atingir essa capacidade, no fim do período, exceder a capacidade física produtiva no início do período, depois de excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes de capital durante o período. Com isso, a gente tem então, letra A, capital físico? Não, porque no capital físico, o lucro é considerado auferido somente se a capacidade física produtiva da entidade ou dos recursos dos fundos necessários para atingir essa capacidade no fim do período exceder a capacidade física
produtiva do início do período. Então, a letra A não tá falso. B, capital financeiro é o que a gente está procurando, então é o gabarito da questão. O lucro é considerado auferido somente se o montante financeiro ou dinheiro dos ativos líquidos no fim do período exceder o seu montante financeiro ou dinheiro no começo do período. A letra B, capital social, não, a gente já sabe que o capital social é o valor fixado no estatuto da entidade. E a letra D, capital integralizado, não, porque o capital integralizado é o valor do capital social, que é o que foi fixado no estatuto, onde os sócios fazem a entrega. Quando é entregue pelos sócios, nós temos então que o capital foi integralizado. E com isso nós temos então que o gabarito é a letra B. Questão número 13. As demonstrações contábeis são normalmente elaboradas com base na suposição de que a entidade que reporta está em continuidade operacional. Desse modo, presume-se que a entidade não tem a intenção e nem a necessidade de: a. Tornar-se internacional. B. Modificar a sua atividade fim. C. Entrar em liquidação ou deixar de negociar. D. Expandir os seus negócios para outras localidades. Vamos ver o que o CPC 00 fala sobre isso. Aqui, no caso, eu peguei o trecho da NBCTG Estrutura Conceitual, tá? Então, lá no item 4.1, ele diz que as demonstrações contábeis normalmente são elaboradas tendo como premissas que a entidade está em atividade e irá manter-se em operação por um futuro previsível. Desse modo, parte-se do pressuposto que a entidade não tem a intenção, nem tampouco a necessidade, de entrar em processo de liquidação ou de reduzir materialmente a escala de suas operações. Por outro lado, se essa intenção ou necessidade existir, as demonstrações contábeis podem ter que ser elaboradas em bases diferentes. E, nesse caso, a base de elaboração utilizada deve ser divulgada. Então, letra A, tornar-se internacional não tem nada a ver. Qualquer entidade pode se tornar internacional se assim ela desejar, e não tem nada a ver com a liquidação dela. Então, a letra A tá falso. B, modificar a sua atividade fim? Também não, não tem nada a ver com o que foi pedido. C, entrar em liquidação ou deixar de negociar? Esse é o gabarito da questão, é a letra C. E letra D, expandir os seus negócios para outras localidades, também o CPC 00 não fala nada sobre isso. Gabarito aí, letra C. Então, pessoal, essa foi a nossa lista de questões que eu separei para a aula de hoje. Então, foram todas as questões da FGV que caíram no exame de suficiência em 2024. Tivemos aí um total de 13 questões. Eu vou deixar aqui na tela, aqui, né, ao lado, eu vou deixar para vocês, então, a nossa aula completa sobre o CPC 00, que eu disponibilizei para vocês nas últimas semanas. E vou deixar também aqui para você se inscrever no canal, ativar as notificações e, por favor, compartilhe com seus amigos. E vou deixar uma playlist também com questões que eu comentei aqui, do exame de suficiência, e você também pode aproveitar para fazer a sua preparação, tá bom? Eu te vejo então no nosso próximo vídeo. Ah, um último aviso, a gente tem live nos domingos às 17 horas aqui no canal, tá? E essas lives, elas também têm o objetivo de que você se prepare para o exame de suficiência ou para concursos, independente do seu objetivo. A live vai se encaixar e eu te espero aqui então no domingo às 17 horas. Bons estudos para você, a gente se vê no nosso próximo vídeo e até mais.